deste pão come sempre há de viver. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos
dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Reverendíssimos sacerdotes, reverendos diáconos, queridas religiosas, estimados irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. A festa de Corpus Domini, é assim que tradicionalmente vem chamada, está indissociavelmente ligada à Quinta-feira Santa. Naquela ocasião, celebramos solenemente a instituição da Eucaristia. E ao fazê-lo, revivemos o mistério do Cristo que se oferta, que se entrega, que se dá por inteiro no pão que é partido e no vinho que é derramado. Hoje, ao celebrarmos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, nos é dado contemplar este mistério em profunda adoração e meditando sobre o seu significado. Exatamente por isso, se tivermos estado atentos, vimos como os textos bíblicos nos ajudam nesse propósito. Eles quase que nos tomam pela mão e, de modo muito pedagógico, nos colocam diante do mistério a ser contemplado, a ser adorado, a ser meditado. E deste modo, somos totalmente envolvidos no corpo e no sangue de Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. A primeira das leituras traz para nós uma passagem breve, mas muito significativa do livro. Vimos naquela passagem a figura misteriosa de Melquisedeque, que aparece também no Salmo. Um sumo sacerdote que não tem ascendência, que não tem genealogia, como também não tem descendência. O modo como Melquisedeque aparece e é apresentado na Escritura, desde sempre, e nós vemos isso claramente na carta aos Hebreus, foi entendido pelos cristãos como uma figura que, de algum modo, já antecipava o sacerdócio de Cristo. E para enriquecer ainda mais este entendimento,
nós encontramos também na primeira leitura a referência direta aos sinais eucarísticos, o pão e o vinho. Nos colocando em contato com os sinais prefigurativos da Eucaristia, a liturgia nos coloca no limiar do mistério que agora celebramos. Na segunda leitura, outra passagem significativa. Desta vez, um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A primeira narrativa da instituição da Eucaristia que encontramos na Bíblia. Anterior, inclusive, àquelas que encontramos nos evangelhos sinóticos. É, portanto, o primeiro texto, o texto mais antigo, que traz para nós a narrativa da instituição da Eucaristia, que nos diz que, já naquele momento, a comunidade cristã, cumprindo o mandamento do Senhor, fazer isto em memória de mim, se reunia para celebrar a Eucaristia. Porque na Eucaristia que celebrava, não só fazia memória da morte e ressurreição do Senhor, mas também renovava o encontro com o ressuscitado. E no encontro com o ressuscitado, aquela comunidade se enchia de alegria, de esperança, e se dispunha, por isso mesmo, a viver em profundidade a experiência do amor e da caridade. É Paulo, portanto, que nos dá este testemunho. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Portanto, a segunda leitura já nos coloca no coração do mistério celebrado, que é plenamente enriquecido com a passagem do Evangelho. Como é bonita esta passagem que tivemos a graça de encontrar no Evangelho da liturgia de hoje. Se fôssemos nos demorar em meditar sobre cada um dos detalhes que aqui encontramos, detalhes eucarísticos que apontam para a Eucaristia, certamente nos demoraríamos muito. E seria muito prazeroso, por conta da beleza que o texto encerra. O Evangelho começava praticamente dizendo que Jesus acolhia as multidões e que lhes falava sobre o reino de Deus, mas que também curava todos os que precisavam. E depois de nos dar esta informação, o Evangelho nos apresenta uma coordenada temporal muito significativa. Nos diz exatamente assim: a tarde vinha chegando, que poderia ser traduzido também de outro modo: o dia estava declinando. Essa informação é importante porque estamos no Evangelho de Lucas, e quando nós vamos à passagem dos discípulos de Emaús, no capítulo 24, nós encontramos que foi justamente nessa hora, quando a tarde vinha chegando, ou melhor ainda, quando o dia vinha declinando, que Jesus foi convidado pelos 2 discípulos de Emaús a permanecer com ele. Fica conosco, Senhor, pois o dia declina e a noite já chega. Fica conosco. Portanto, uma referência claramente eucarística, que é
ainda mais reforçada quando sabemos que a última ceia, a ceia pascal, se celebrava ao pôr do sol. Portanto, um texto eucarístico. E se olharmos com mais cuidado, nós vamos encontrar, no decorrer desta passagem, referências eucarísticas claras. Jesus que toma o pão, Jesus que ergue os olhos para o céu, Jesus que distribui o pão, todos que comem e todos que ficam saciados. Portanto, um texto eucarístico. E não poderia ser de outro modo, visto que, nesta ocasião, nós celebramos exatamente o mistério grandioso do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor. Interessante ver também que os discípulos, preocupados com aquela multidão, eram mais de 5.000 pessoas, pessoas que, àquela altura, já estavam cansadas e famintas, cansadas do dia que terminava, dia de muito sol e de extremo calor, e dia de pouca comida. Preocupados, sim, certamente, com a necessidade de descanso, mas, sobretudo, com a dificuldade de dar de comer àquela multidão imensa, os discípulos querem que Jesus encerre, conclua as atividades daquele dia e despeça a multidão, para que vão em busca de descanso e de alimento. A Eucaristia, e aqui aparece claramente, é para nós, os discípulos de Jesus de todos os tempos, o lugar do descanso, o lugar do alimento. Porque Jesus não despachou ninguém, não se despediu de ninguém, pediu que todos permanecessem e se agrupassem, se unissem. E todos foram plenamente saciados. E comeram sentados, é outro detalhe importante. O Êxodo, nós sabemos muito bem, foi a celebração da noite pascal da libertação do Egito, precedida daquela celebração onde os hebreus deveriam comer de pé, por conta da pressa, para se libertar da escravidão. Aqui, porque a Eucaristia é penhor da glória futura, se come sentado, assentado, já experimentando a glória que plenamente um dia vai se manifestar na terra prometida, que somente Deus pode nos dar o lugar que no céu, para todos nós, Ele está preparando. Se fôssemos além, poderíamos meditar ainda sobre a sequência, aquele canto bonito, que nos convida, sobretudo, a celebrar este grande mistério. E celebrando este grande mistério, nós hoje também vamos dar um público testemunho da nossa fé em Jesus Eucarístico. A procissão que vamos realizar depois da comunhão é um prolongamento da Eucaristia. E ali nós, publicamente, vamos professar a nossa fé na Santíssima Eucaristia, dizendo que ali está Jesus como está no céu, em corpo, sangue, alma e divindade. Aquele mesmo Jesus que percorreu as estradas empoeiradas da Galileia, vai hoje percorrer as principais ruas da nossa cidade. Olhando com seu olhar terno e misericordioso as nossas casas, as nossas famílias, o sofrimento dos doentes, a solidão dos idosos, as tensões da juventude, as dificuldades que todos nós enfrentamos. E com seu olhar e com sua passagem, Ele deseja iluminar a nossa vida, para que cada vez mais unidos a Ele, nós tenhamos a certeza de que Ele, o ressuscitado, continua caminhando no meio de nós e nos guiando, nos conduzindo para o céu.